em que Jesus está à mesa e ele toma uma iniciativa inesperada. Ele sai do seu lugar de primazia, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Enquanto chega Pedro questiona: Pedro, Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha lavar meus pés. E aí Jesus responde: o que eu faço agora você não vai entender, mas lá na frente você vai dar glória. Então, nós iniciamos com essa palavra, porque se você for abrir a Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia, entre Mateus e Malaquias, existe uma página em branco. Entre Mateus e Malaquias existe algo que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, entre Mateus e Malaquias, essa página não está em branco aí à toa, né? E toda vez que você vier para a igreja, na escola dominical, nós vamos estar com essa página em branco. Porque Helena, irmã Patrícia, essa página que agora, né, para algumas está só um pedacinho, metade de uma página, outros era uma página inteira, na realidade corresponde a 400 anos de história. E é interessante, se a Bíblia é um manual, se a Bíblia é a nossa regra de fé, porque tem um período da história que simplesmente não está contida na palavra. Por que será? Algumas perguntas surgem. Por exemplo, por que o judeu ele ora 3 vezes ao dia? Por que o judeu tem a festa chamada Rosh Hashanah, ou o Ano Novo Judaico? Por que o judeu tem a chamada Festas das Luzes? Por que o judeu ele comemora o Purim? Não são festas que são elencadas lá nas 7 festas em Levítico. Então, são algumas perguntas que você tem que ter respostas. Será que eles inventaram? Será que saiu da cabeça deles? Não. Outra pergunta: o que é uma sinagoga? Hoje, aonde tiver uma comunidade judaica, com certeza ali você vai encontrar uma. E o que será uma sinagoga para o judeu? Será uma igreja igual para nós? Então, são muitas perguntas que a gente vai responder. Outra coisa, quando Jesus chega, Helena, Gálatas 4:4 vai dizer que ele chega na plenitude dos tempos. Quando ele chega lá, existe pelo menos 3, vamos dizer, partidos que você conhece muito bem: fariseu, os saduceus e os escribas. São personagens ou grupos religiosos que estão muito em voga ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de João. E quem são essas pessoas? De onde eles surgiram? Por que eles são tão assim agressivos com Jesus? Por que ao mesmo tempo que eles são agressivos, por que as pessoas dão ouvido a eles, né? Então, são muitas perguntas que precisam ser respondidas, encaixadas. E, normalmente, você não vai ouvir uma pregação num culto público falando sobre isso. Então, tem que haver um momento específico para a gente falar sobre isso. E o momento é esse, tá, para dar glória? Amém? Então, cabe a Deus esse momento de silêncio. E por que do silêncio? E por que que Deus não falou? O que significa silêncio de Deus? Silêncio significa justamente o momento que não houve
a revelação da palavra. A último a profetizar, ou Deus falar através de um homem, foi com Malaquias. E depois, em João, a voz que clama no deserto, se passaram 400 anos. Beleza, tá aí? Então vamos lá. Aí no teu smartphone já está a lição de hoje. Já está a lição de hoje. Alguém já viu aí? Sim ou não? Tá aí ou não? Então, a gente vai estudar esse período interbíblico, só que antes de eu estudar o período interbíblico, eu fiquei devendo uma lição para vocês. A gente está fazendo um estudo sobre os profetas menores, sim ou não? A gente parou lá em profeta, se não me falha a memória, falamos sobre Oséias, falamos sobre Obadias, e faltou 3 profetas. Abacuque, Zacarias e Miqueias. E esses 3 profetas menores que faltou, foi justamente esse período que eles vão pregar após o cativeiro. Então, 9 profetas menores profetizam antes e 3 profetizam após o cativeiro, que são chamados profeta pós-exílio. Alguém está comigo aqui ainda? Vocês estão anotando essas informações? Seria interessante. Então, Miqueias, Abacuque e Zacarias vão profetizar pós-exílio. E qual é a mensagem deles? A mensagem deles é diferente das mensagens dos 9 profetas anteriores ao cativeiro. Eles não vão mais profetizar, por exemplo, sobre idolatria. Eles não vão mais profetizar, por exemplo, sobre ídolos. Mas eles vão profetizar sobre motivar o povo a reconstruir o templo. Por isso que está lá em Abacuque, que diz assim, Ageu, eu estou errando, tá? Ageu, que profetiza após Abacuque, é antes. Então, Ageu vai falar, a glória da segunda casa será maior. E por que Abacuque fala, Ageu fala da glória da segunda casa? Porque quando o povo começa a reconstruir o templo, eles não têm mesmo recursos que Salomão. O templo demorou praticamente 400 anos para tomar aquela forma em que Nabucodonosor destruiu. Então, o povo ele olha depois daquela reforma ou reconstrução e vê que o templo não estava tão bonito quanto antes. Mas Ageu diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí, quando eles ouvem essa palavra, Cida, eles não têm entendimento. Mas quando fala da glória da segunda casa, não está falando do templo em si, mas da chegada do Cristo, a chegada de Jesus. Então, Jesus na verdade, a glória da segunda casa. Cristo é a personificação da glória de Deus. Amém? Então, quando Ageu está falando da glória da segunda casa, ele não está falando do templo feito pela mão do homem, mas da personificação e da glória de Deus através de Jesus, o Emanuel conosco. Amém? Então, vamos lá. Hora do cineminha. A gente vai colocar aqui, então, o que aconteceu, entre aspas, no período interbíblico. O pessoal ficou 70 anos cativo. Abra, por gentileza. Jeremias. E eu quero fazer essa aula bastante dinâmica, tá?
porque eu sei que a gente vem do cansaço, como a nossa irmã veio de um plantão 24 horas, eu não quero que seja simplesmente um momento de você sentar e ficar contemplativo, mas eu queria que você fizesse perguntas. Jeremias, capítulo 25. Quem achou Jeremias 25? Do 9 ao 12. Podemos ler? Jeremias, capítulo 25, do 9 ao 12. Vou ler para remir o tempo. Eis que enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e poloei em espanto, e em assobio, e em perpétuo deserto, e farei perecer entre eles a voz do fogueto, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto, e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, e você está em glória. Isso aí, Patrícia, é um juízo de Deus contra o seu próprio povo. Ele está dizendo que ele vai levantar uma nação pagã para castigar, para trazer o juízo contra o próprio povo. Então, por que a gente está fazendo a conexão, Diácono Bernardo? Nós falamos dos profetas menores, que eles anunciaram o povo se consertar. Eles anunciaram para o povo voltar à adoração a Deus. Só que eles deram ouvido de mer, entrou por um ouvido e saía pelo outro. Então eles simplesmente não se atentaram e acharam que aquelas palavras não iam se cumprir. Jeremias, aqui em Jeremias capítulo 25, ele está profetizando 20 anos antes da queda da Babilônia. Então, eu acho interessante que Deus não deixa ninguém desapercebido, né? Deus avisa antes das coisas acontecerem. Para quê? Justamente para ninguém dizer assim, eu não sabia. Vamos lá. Patrícia, a Bíblia vai dizer que haverá um tempo em que Deus vai entrar em juízo com a terra. Você acha que isso vai acontecer sim ou não? Na Bíblia, isso que vai. Lá em Apocalipse vai estar dizer isso, não é isso? Vai dizer que João, ele olha, visualiza e vê um homem, uma aparência não muito assim bonita, olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada, flamejante, seus pés é como latão reluzente, ele vem para trazer o juízo. E lá, em João, Apocalipse capítulo 21, vai dizer que os mortos deram seus mortos e todos se apresentaram diante do trono branco de Deus. Então aquilo ali é o momento em que Deus entra lá em juízo com a humanidade. Bom, mal comparando, não é isso que está acontecendo? Deus está dizendo, eu vou entrar em juízo, eu vou julgar a terra. Aqueles que foram encontrados, escritos no livro da vida, esses serão guardados, esses serão preservados. Agora, os que não forem encontrados no livro da vida, eles serão lançados no mar de enxofre, juntamente com Satanás. Então, se a gente comparar, Deus usa Israel como o quê? Como um exemplo que a palavra dele se cumpre. Alguém está comigo aqui ainda? Então,
Eu abri a lição de hoje falando o que eu faço hoje você não entende. Então, quando você olha Deus permitindo um exército pagão, inimigo, indo contra o seu povo, ele está trazendo uma mensagem para mim. Ele está trazendo uma mensagem para a sociedade do século XXI. Embora nada pareça que está acontecendo. As palavras de Deus estão se cumprindo. Deus está dando corda à humanidade, mas vai chegar uma hora que ele vai entrar em juízo com a terra. Então, se a gente for comparar Jeremias, o cativeiro da Babilônia e os dias de hoje, nós estamos embaixo de uma profecia. Eu vou retornar para buscar a minha igreja, diz o Senhor Jesus. E a minha igreja, ela tem que estar santa, imaculada, limpa. Tá para dar glória? Eu vou me lá. A minha igreja tem que estar santa, imaculada, limpa. Então, o fato de você estar numa denominação não significa que você vai ser salvo. Porque existem parâmetros. E qual é o parâmetro? Santificação. O que é a santificação? É você se separar. Por exemplo, todos falam para mim ou para você que é evangélico, por que vocês não bebem? Eu posso beber? Vou perguntar ao nosso futuro professor da escola dominical, Bernardo. Eu posso beber, Bernardo? Pode. Hã? Pode. A Bíblia proíbe beber? Não. Sim ou não, pastora? Agora estou pegando uma pastora. A Bíblia não proíbe, né? Mas ela dá uma advertência. Perfeito. Em Coríntios, dona Helena, a Bíblia vai ser clara. Tudo me permitido, mas nem tudo. Por quê? Se você for ler Provérbios, ele vai dizer exatamente por quê. Porque muitas vezes a bebida alcoólica vai me tirar o quê? O equilíbrio. Quantas pessoas matam porque estão alcoolizadas? Quantas pessoas morrem porque estão alcoolizadas? Então, a Bíblia vai dizer, melhor eu apartar da aparência do mal. Então, não é proibido beber. Só que eu, entendendo que a bebida vai me causar problema, porque um abismo chama outro, melhor eu me abster. Não bebo. Mas é algo que é imposto, a Bíblia, aí alguém fala, mas Jesus tomou vinho. Só que o vinho de lá é totalmente vinho de hoje. Beleza? Então, aí eu, como eu sou um pastor muito educado, eu falo, Jesus caminhou na água. Você vai conseguir caminhar. Então, eles tentam nos fustigar e a gente responde a eles com a mesma maneira. Usar a palavra que eles querem entender, né? Oi? Usar a palavra de Deus com aquilo que as pessoas querem entender. Isso aí. Ou se beneficiar com o erro. Isso aí. Então, Patrícia, por que a gente olha para Israel e com certo respeito, com um certo temor? Porque Deus, eu sei que isso vai endurecer muito, é muito ruim você ouvir, ele não age como homem. Aqui, quando ele está dizendo que Deus vai levantar uma nação, e vocês viram o vídeo, crianças morreram. Velhos morreram. Foi uma carnificina. Foi algo horrendo. E aí alguém vai falar, mas pastor, que Deus é esse? É um Deus de juízo. Eles ficaram 490 anos sendo orientados, Liliel. Eles ficaram 490 anos ensinando, mas só que eles preferiram ouvir ao mundo do que a palavra de Deus. Então, nada que vai acontecer daqui para frente não está escrito. Tudo está escrito. Tudo que está aqui é o que nós precisamos ouvir. Então, dito isso, eu vou colocar um videozinho aqui
de 7 minutos para a gente aprender um pouquinho sobre o que aconteceu depois do cativeiro da Babilônia. Ok? Então nós vamos estar aqui os 7 minutinhos, 6, 7 minutinhos. E vamos aprender um pouquinho sobre o cativeiro da Babilônia. Depois, do que aconteceu depois do cativeiro da Babilônia? Paga a luz? Não, peraí, gente. Depois Neemias. O conceito do livro se concentra nos esforços de cada líder. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E cerca de 60 anos depois. Alguém pode apagar a luz para mim, por favor? Aumentar o volume. O volume está aí. Vamos lá. Os livros de Esdras e Neemias. Na maioria das Bíblias modernas, esses livros são separados, mas essa divisão aconteceu muito tempo depois de terem sido escritos. Originalmente foi um trabalho só, escrito por um único autor. A história se passa depois que os babilônios destruíram Jerusalém e o seu templo e levaram muitas pessoas para o exílio. E a história desse livro começa cerca de 50 anos depois e conta o retorno de alguns israelitas a Jerusalém. E o que aconteceu quando eles reconstruíram a cidade e suas vidas lá. Especificamente, o livro se concentra em 3 líderes-chave que guiaram os esforços de reconstrução. Você tem Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. E o conceito do livro se concentra nos esforços de cada líder. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E depois dele vem Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Parou. Agende a luz aí para mim, por favor. Então vamos lá. 70 anos se passa, Liliel. O povo agora é convidado a retornar. Ciro, ele decreta, né, um edito ao ver o seu nome na profecia de Isaías 45. 800 anos antes, o profeta Isaías profetizou sobre Ciro. E quando ele olha lá, ele entende que ele foi escolhido por Deus para retificar a adoração. E ele libera o povo. Vamos começar aqui. Helena, você tem quantos anos? Você está na igreja, hein? Você está na igreja, hein, garota? Passou de 50, né? Está na melhor idade. Vamos lá. A Helena saiu do Brasil com 10 anos de idade. Ela foi levada para um lugar que você quer ficar. Um lugar bonito das Europa. Na Itália. 10 anos depois, ela foi levada para lá, né? E cresceu lá. A Bíblia vai dizer que em Jeremias, olha, vocês, nessa terra onde vocês estão, casem, plantem, trabalhem, não desejem o mal dessa nação, porque vocês vão ficar aí por um longo período, a saber, 70 anos. Bom, olha só a história, irmã Patrícia. Helena saiu com 10 anos, cresceu, aprendeu italiano, aprendeu uma profissão, talvez se formou lá, talvez até casou lá. Então, 70 anos depois, alguém fala assim, Helena, agora está na hora da gente voltar para casa. É isso aí mesmo, Patrícia. É isso aí. Mas como que fica isso? Obrigada. Agora, Helena já tem filhos, neto. Cauã, Bernardo já estão estabelecidos na cidade.
E aí, Josiane? Pastora Vera, Bernardo, Cauã, meus meninos de ouro, procura uma passagem que diz assim, o Senhor Jesus diz assim, ó, vós estáis no mundo, mas não pertencei a este mundo. Olha como é que é complexo a coisa de estar andando com Cristo. Acharam aí? Aqui está o momento, né, crucial na vida desse povo. Eles, né, estão regressando, mas eles têm uma missão. Acharam aí? Qual? Por gentileza, leia para mim, por favor. Em vós, fosse do mundo amaria que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, ele vos escolheu, por isso o mundo vos odeia. Beleza. Fala pro teu irmão, você é um ET. Eu vou pregar sobre isso hoje. Nós somos um ET. Tem noção do que a gente está falando aqui? A gente largar aquilo que a gente já está enraizado para voltar para aquilo que a gente nem conhece. Deu para pegar, Raíssa? O evangelho é isso. É você pregar algo que você não, mas tem uma esperança. O que você vê aqui é que você entende de mundo. Ele está dizendo, não, esse não é o teu lugar. O lugar que eu tenho para você é algo melhor. João capítulo 14 vai dizer, eu vou, Pai, vos prepararei, porque aonde eu estiver, vós estareis com... Então, olha o paralelo. É isso que está acontecendo com esse povo. Entende por que Israel é sombra do que vai acontecer? Vai chegar um momento que a trombeta vai tocar. E aí vai ser o momento de você partir para aquilo que Deus nos preparou. Mas a questão é, aonde vai estar o teu coração? A questão é, quando eles começam a edificar, meu Deus, quando eles começam a edificar ou a voltar para casa, isso aqui que me chama a atenção. Eu preciso de um operador aqui, eu vou botar para o Cauã. Cauã, porque toda hora vai sair a cena aqui, você que é o meu TI, espere ali. E então, a história bíblica vai nos dar esse contexto entre você crer na palavra ou crer naquilo que você vê. Vai chegar um momento, e esse momento que a gente vive hoje, é de uma expectativa da volta de Cristo. Mas só que quando ele voltar, ele vai requerer de nós uma postura. Vai requerer de nós uma conduta. Ele não vai voltar para todos. Ele vai voltar para a sua igreja. A igreja que ele inaugurou na terra. E ele está dizendo, a igreja que eu inaugurei aqui, ela não é igual ao mundo. O povo que eu deixei aqui é um povo separado. É um povo que tem uma visão diferente da do mundo. Ele age diferente. Ele pensa diferente. O desejo dele é diferente. João, capítulo 1 João vai dizer, aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Quando
1 João fala, aquele que ama o mundo, Deus não está nele, não é aquele que gosta do mundo, é aquele que tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Voltou na Helena. Helena está na Itália, Helena já está enraizada, Helena já fala italiano, Helena já tem neto, e de repente alguém fala, você não é judia? Então vambora! Vambora! Vamos voltar para casa. E aí? E aí, Patrícia? E aí, Liliel? E aí, Raíssa? Deixar tudo que você construiu para reconstruir uma nova terra. Pois não? É interessante que toda vez que a gente escuta falar, ou até eu mesmo às vezes prego sobre isso, eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Porque é basicamente a nossa visão. Isso aí. É isso, Cauã. Entende? Agora, a minha intenção não é esmiuçar a leitura agora de cada capítulo e versículo de cada livro da Bíblia, mas eu vou fazer com vocês entenderem o contexto. Do que está falando? Então, quando você ora no cativeiro, é o que vai acontecer no juízo final. Deus entrando em juízo, ou julgando, agora não somente a Israel, mas todo mundo. Por quê? Ele não tem mais ninguém como inocente. Todos hoje, sim, sem dúvida nenhuma, têm condições de discernir o que é certo, o que é errado. Então, como a Israel fez, o mundo está fazendo. Estão no ouvido de mer? Não. Pedro vai dizer sobre isso. Faz tanto tempo dessa palavra. Outros vão dizer, né, que Deus, na verdade, é uma invenção da mente humana. E aí, irmão, você vai começar a ver várias situações. Beleza? Então, Cauã, esse é o entendimento. Então, o cativeiro nada mais é que representa o juízo final. Deus entrou em juízo com Israel, assim como vai entrar com a humanidade. E para eu preservar a minha integridade, eu tenho que estar escrito no livro? No livro da vida. E aí vem aquela máxima. Eu estou na igreja, isso garante a minha salvação? Você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode casar na igreja, morrer na igreja e ir para o inferno. Porque o fato de você estar na igreja não significa que você é crente. Jesus caminhou com 12, e entre eles tinha um que era Tomé. Só creu tocando, vendo. Então a gente não anda por vista, a gente anda, me ajuda, a gente anda pela fé. Nós cremos que tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Está acontecendo. Né? O mundo não está parado. A história não está parada. E tudo que está acontecendo já está aqui na Bíblia. Beleza? Então, voltando lá, Cauã, muito obrigado, Cauã, por ter deixado aqui. Então, veja bem. Depois dos 70 anos, Neemias, Esdra, eles são convocados, se sentem impelidos a retornarem. E a primeira coisa, no ano de 605, eles vão... Não, desculpa. No ano de 520 por aí, a primeira leva vai vir com Zorobabel. E aonde está escrito Zorobabel? No livro de Ageu. Abre aí, por gentileza.
aqui são as 3 levas de pessoas que retornaram do cativeiro para cá. Ageu, vê se você acha Zorobabel aí. Capítulo 1, vê aí. Oi? Pode ler, por gentileza? 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Beleza. Então Ageu, agora que você, quando pregar, o Cauã, Bernardo, vai entender aonde Ageu está. Ageu é um profeta pós-cativeiro. Gente, Helena tomou coragem e voltou. Então, glória, vale. Helena abandonou tudo, falou assim, não, eu sou judia, eu tenho que voltar para minha terra, porque essa terra eu não pertenço aqui. Aí ela veio, juntamente com os seus parentes, tá para dar um glória? A sua família toda, ela entendeu que aquela terra não pertence a ela. É isso, Liliel, que a gente tem que entender. A gente está aqui, mas nós pertencemos a uma outra nação. Salmo vai dizer que nós somos cidadãos do céu. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a desmistificar muita coisa. Eu posso estar em outro país, mas não pertencer àquele país. Eu posso viver naquele país, mas com desejo de estar no meu país. Então, Ageu vai falar sobre isso. Eles voltaram, Zorobabel tinha uma orientação de que era reconstruir Israel, e a primeira coisa que ele vai reconstruir é o que mais importa para eles. Zorobabel vai reconstruir o templo. Então, quando você olha Zorobabel, ele está mostrando para mim e para você que a primeira coisa que nós temos que reconstruir é a nossa reconexão com Deus. Ele poderia construir os muros, ele poderia construir as casas, mas a primeira coisa que ele vai fazer é reconstruir a adoração, o lugar de adoração. Então, isso está um recado para mim. Qual é o recado? A primeira coisa que eu tenho que refazer na minha vida é o quê? Pessoas vêm para a igreja, mas não vêm preocupadas de se reconectar com Deus. Ela vem para a igreja porque ela quer uma casa própria. Ela vem para a igreja porque elas querem uma vida melhor. Mas quando eu olho na reconstrução de Jerusalém, eu entendo que a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é em me reconectar com Deus. Alguém está comigo aqui ainda? Apaga a luz e vamos continuar, por favor. Cauã? Depois dele vem Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas 3 histórias são projetadas para serem paralelas. Cada uma começa com o rei da Pérsia solicitado por Deus para enviar o líder a Jerusalém, e ele oferece recursos e apoio. E cada líder encontra oposição nos seus esforços, as quais eles superam, mas de uma maneira que leva a um estranho anticlímax em cada uma das 3 partes. Vamos voltar onde tudo começou e ver como tudo se encaixa. Assim, a história começa com um decreto de Ciro, rei da Pérsia, e ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. O autor diz que isso cumpre uma promessa feita pelo profeta Jeremias de que os exilados um dia retornariam a Jerusalém. Agora, esse cumprimento deve aumentar nossas esperanças em muitas outras promessas proféticas que indicam que o exílio não era o fim da história.
Temos esperança para o futuro rei messiânico da linhagem de Davi. Temos esperança de um templo reconstruído, onde a presença de Deus habitará com seu povo. Esperança de que o reino de Deus venha sobre todas as nações da terra e traga sua bênção, assim como ele prometeu a Abraão. E assim, é com todas essas esperanças em mente que lemos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. Ele representa a geração nascida na Babilônia em cativeiro e lidera uma onda de israelitas que estão retornando a Jerusalém. Depois que eles se estabelecem por lá, eles reconstroem um altar para oferecer sacrifícios e depois o próprio templo. A cerimônia de fundação e depois a dedicação final do templo são momentos-chave. As histórias passadas do tabernáculo e a dedicação do templo devem estar em nossas mentes. É quando a nuvem de fogo da presença de Deus deve descer. Ele está entre o seu povo, e isso não acontece. E assim, enquanto pessoas em pesar, não é nada como o passado glorioso que tiveram, ou as suas esperanças para o futuro. E é aqui que temos a primeira história de oposição, e é muito estranho. Assim, os netos dos israelitas que não foram levados para o exílio tinham estado vivendo... Para! A gente é doido. Então vamos lá. Eles estavam 70 anos cativos. Eles voltam, não todos. Tá bom? Não todos. E a primeira coisa que Zorobabel vai fazer é o que, gente? Me ajuda? Gente, a gente acabou de ler agora. Não, eu quero a igreja falando. Primeira coisa que Zorobabel faz é o quê? Reconstruir o altar. Então, quando Zorobabel volta para casa, primeira coisa que ele se preocupa é fazer o seguinte: eu não estou voltando aqui à toa. Eu não estou aqui para ficar rico. Eu não estou aqui para ter vida fácil. Eu vim aqui para voltar a adorar a Deus. A função da igreja é essa, é fazer você voltar a adorar o Deus vivo de Israel. A igreja não é clube social. A igreja não é entretenimento. A igreja tem que ter um altar. Então, quando Zorobabel volta, ele mostra que o que permeia Israel é a adoração. O restante, por isso que em Mateus capítulo 6 vai dizer: buscai primeiramente ao reino e a ter mais coisas. O que está dizendo? Primeira coisa que você tem que fazer é edificar um altar na sua vida. Alguém está comigo aqui ainda? Beleza. Ele vai, edifica, né? Mas aí vem isso aqui, ó. Essa galera aqui, quem é essa galera que quer chegar, quer ajudar, mas Zorobabel não deixa? São os frequentadores de igreja. São pessoas que mas não são convertidos. São os samaritanos. Lembra dos samaritanos? Quando Nabucodonosor leva o povo cativo, ele deixa um povo misto. Abra, por gentileza, a palavra da samaritana. Rápido, gente, rápido. Ó. Olha ela aí, olha o samaritano aí. Olha o que ela vai falar para Jesus. Eu não vou falar a passagem não, porque vocês têm que aprender a pegar a passagem. Gente, rápido. Eu estou falando sobre o período do cativeiro e os profetas pós-exílio, para chegar ao período interbíblico. Acharam aí a mulher samaritana? É necessário passar por Samaria.
Vamos lá, povo. Acharam, não? Olha o que ela vai falar para Jesus. Tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana. Acharam? João o quê? Pode ler? Vamos lá, rápido, gente. Então, disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não falavam com os samaritanos? Porque eles fazem parte desse povo aqui, ó. Misturado. Um povo que tem nome de judeu, mas a sua genealogia é misturada. Alguém conhece crente assim? Alguém conhece crente que está dentro da igreja aqui, mas em casa fala palavrão? São pessoas que são samaritanos. Estão dentro, mas não se pertencem. Pegou? Eu só não entendi por que eles ficaram misturados. Oi? Uma parte foi para o exílio. Isso. E aí o que aconteceu para eles se misturarem? Outro povo chegou. Isso aí. O que aconteceu? Isso era uma estratégia de guerra. Quando da Babilônia, eles levam o quê? Os líderes, os mais inteligentes, pessoas que poderiam fazer o quê? Por exemplo, se ele deixa ali um sacerdote, o sacerdote tinha condição de ampliar e fazer o quê? Com que o povo se levantasse para ter uma revolta contra a Babilônia. Então ele leva toda a liderança. Daniel era um príncipe. Toda a liderança sacerdotal, intelectual, para fora. E aí deixa somente os humildes. Porque os humildes não têm condições de quê? De pegar em arma. De se agregar. Então essas pessoas que ficaram, ainda sendo judeu, vieram outras de outras nações. Quer ver uma coisa? Hoje, lá em Orlando, uma igreja imensa, que tinha um ministério de louvor muito bonito, chamado Diante do Trono, o pastor de lá fez Halloween. Dentro da igreja. Não, mas é aqui uma estratégia para trazer, porque é uma festa cultural. Deu para entender? É um povo que está dentro da igreja, mas trazendo mistura do que é de Deus com o que é de mundo. Por isso que ela fala, você sendo judeu, falando com uma samaritana, porque o povo judeu olhava para o samaritano como assim, ele é um misto de gente, é uma mistura. Quer ver um outro misto de gente que tem hoje em samaritano? Eu vejo isso muito em Facebook e Instagram. No story do crente, colocando música mundana. Tem gente que coloca até pagode. Pode isso? Me ajuda aí, gente. Pode isso? Por quê? Em tudo que você tem que ser santo. Seja santo, como fosse Deus, é santo. Quando fala de santo, Josiane, está falando de separação. Aí, Patrícia, crentona, não, 24 horas, vou lá, descansei 2 horinhas, mas eu vou para a escola dominical, tá, patrão? Glória. Porque eu preciso me santificar. E aí ela tira foto do neto dela, da neta dela, e coloca lá uma música, sei lá. Coloca uma música lá doida, e aí tudo aquilo que ela tem que demonstrar, porque não basta ser crente, irmão. Você tem que demonstrar que você é crente. Eu tinha uma irmã que ela ficava chateada quando eu falava crente. Não, nós somos cristãos. Mas por que a gente fala crente? Porque existe o cristão católico. E eles não são muito separados, né, irmão?
Então vamos lá. Voltando aqui. Então esses samaritanos aqui, eles querem ajudar na construção do templo. Só que eles são misturados. Só que eles têm, vamos dizer, pensamentos diferentes. E eles estão vindo de um cativeiro. Eles ficaram 70 anos lá para se santificar. E de repente eles vão abrir para isso? Zorobabel diz logo, não. Eu não quero a ajuda de vocês. Isso traz um conflito. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando isso logo após o cativeiro da Babilônia, na primeira leva. Pode liberar, apaga a luz e pode liberar mais um pouquinho? Recusa. Ele diz, vocês não fazem parte do nosso tempo. E isso, claro, gera um conflito que Zorobabel supera. Mas é muito estranho, porque os profetas previram que as tribos de Israel se reuniriam juntamente com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel quando o reino finalmente chegasse. Então esse é um momento anticlimático, para dizer o mínimo. Na próxima sessão avançamos cerca de 60 anos e conhecemos Esdras. Ele é um líder entre os israelitas exilados da Babilônia. Ele é um estudioso da Torá e um professor. E então é nomeado por Artaxerxes, rei da Pérsia, para liderar outro grupo de pessoas de volta a Jerusalém. E Esdras quer trazer a renovação espiritual e social entre as pessoas. As nossas esperanças são altas. E novamente chegamos a outro momento anticlimático da história. Esdras descobre que muitos dos israelitas exilados que voltaram se casaram com exilados que viviam em torno de Jerusalém. Alguns deles não eram israelitas e quase com certeza alguns deles eram. Esdras então apela para os mandamentos da Torá, que Israel deve ser santo e se separar dos antigos cananeus. E então ele diz que as pessoas que vivem em torno de Jerusalém são como os cananeus. Elas vão corromper os exilados. Então Esdras oferece uma oração de arrependimento e é muito sincero. Mas depois ele convoca todos os líderes e faz esse decreto de divórcio, que diz que todos esses casamentos devem ser anulados e as mulheres e crianças mandadas embora. E o decreto é cumprido apenas parcialmente. Temos uma lista de alguns dos homens que se divorciaram de suas esposas. A história é muito estranha por várias razões. Primeiro de tudo, Deus nunca ordenou que Esdras fizesse isso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. Segundo, o profeta contemporâneo Malaquias disse que o exílio deveria se importar com a pureza. Mas ele também disse que Deus se opunha ao divórcio. E assim gera os resultados mistos do decreto. Tudo isso se encaixa nesse padrão estranho de anticlímax final. Parou! Que nos leva à próxima sessão sobre Neemi. Acende a luz. Então vamos lá. Ageu vai falar da primeira leva de construção que foi liberado para reconstruir. E a primeira coisa que Zorobabel faz é aquilo que é mais importante, que é reedificar o altar. Beleza. 60 anos depois, vem Esdras. Então, quando você olha a Bíblia aí, você vai ver que Esdras está lá atrás, lá no livro histórico, e Ageu está aqui desse lado, só que eles são contemporâneos. Beleza? Então, se você for pegar uma Bíblia, já existe isso, a Bíblia cronológica, você vai ver que a organização dos livros vai ser totalmente diferente. Então, vamos lá. Quando Esdras, ele aparece na história, ele é um sacerdote. Ele é uma pessoa que tem conhecimento. E por que ele se manifesta? Por que ele toma a iniciativa de ir para Israel, para Jerusalém, melhor dizendo, e lá ele começa a fazer o quê? A compilação de todas as profecias de todos os profetas da época. E aí você vai encontrar, por exemplo, lá em Ageu, abre aí por gentileza, Ageu, acho que é Ageu 2:8. Minha é ouro, minha é prata, vê aí. Estou. Oi? Obrigado. Tá onde essa água? Hã? Atrás, pastor. Atrás. Aqui, obrigado. Acho que é. Vai lá. Acharam aí Ageu que fala assim, minha ouro, a prata. Minha é a
Isso. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, continua. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês 9, do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo mistério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido. Vamos lá. Olha só, gente. Isso acontece muito com quem vai Isso acontece muito, a Lilian vivenciou isso, para quem vai para um hospital e fica internado. Quem é preso, quem tem uma perda muito grande. Eu sou pastor há mais de 20 anos. E eu estou cansado de ver isso. Eu não vou profetizar mal de ninguém, não, mas vamos supor. Ah, pastor ciclano está com uma enfermidade muito grave. E aí aquele ciclano, ele vai tendo em vez de uma melhora, ele vai piorando, a ponto de passar a ter que ficar internado. Aí você como pastor, você como líder, o que você tem que fazer? Me ajuda, irmão? Visitar a igreja, a ovelha, sim ou não? Aí a ovelha pega na tua mão. Ah, pastor, ora por mim. Pastor, que saudade da igreja. Ai, pastor, olha, eu estou aqui, mas eu tenho a vontade de fazer a obra. Eu estou falando uma realidade. Pastor, se Deus me tirar aqui, pastor, eu entendi que Deus me colocou aqui para me refletir o que eu tenho que fazer na obra. Sim ou não, irmão? Sim. Aí, o que Deus faz? Aí a irmã vem na primeira semana, na segunda semana, um mês depois, cadê a irmã? Alguém já viu essa cena aí? Só um minutinho. E é exatamente aqui. Se você continuar lendo Ageu, eles começam muito bem. Mas daqui a pouco, em vez de estar construindo o templo, eles estão preparando a casa. Eles estão, e detalhe, não estão construindo a casa já está construída. Agora estão colocando ornamento na casa. Sabe aquela coisa? Ah, não gostei dessa cor da parede. Amor, Patrícia não faz isso não. Amor, gostei não, vamos fazer de uma maneira diferente. Eles começam a dispersar o propósito pelo qual eles voltaram. Deus não é um Deus bronco. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você tenha coisas boas na sua casa. A única coisa que Ele não quer é que você troque as prioridades. Ageu, se você continuar lendo, Bernardo, vai ser usado por Deus para fazer isso. É por isso que ele vai dizer: meu ouro e minha prata. A glória dessa segunda casa vai ser muito maior, porque ele vai encontrar com a personificação da glória de Deus. Jesus vai no templo. Jesus entra nesse templo. É esse templo que Jesus vai chicotear os vendedores. A glória de Deus entra ali. Dá para dar um glória não, crente? Então o que Ageu está falando é uma realidade. O Emanuel, Deus conosco, ele entra naquele templo em que o povo olha e não dá nada por ele. É igual essa igreja. As pessoas olham, mas que igreja... Mas Deus está aqui. Deu para entender, Cauã? Eu ia falar sobre a questão do hospital, porque
Se Deus já sabe que aquela pessoa está falando aquilo ali só pelo momento. Mas mesmo assim ele restaura. Mesmo sabendo que aquela pessoa... Sim! Quantas vezes você vai ver juízes? Quantas vezes Deus brinca nessa guerra, né? Ó, se vocês me buscarem, eu estou livramento. Eles estão em livramento. Sim ou não? A levanta Sansão, Débora, Samuel, todos aqueles juízes, é justamente isso. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele nunca vai nos julgar da maneira que a gente precisa. Ele sempre vai nos dar uma condição. Ele vai sempre, tipo assim, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer, Deus é amor, e Deus tudo suporta. Deus tudo crê. Deus espera que nós venhamos realmente cumprir a palavra. Então ele não vai se negar de salvar você, de restaurar você. E aí vai chegar o momento que ele vai dizer, quantas vezes eu já fiz isso na sua vida? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Não, eu ia falar sobre isso. Deus, ele realmente é misericordioso. Ele nos dá oportunidade. Exatamente, sempre. Né? A todo naquele tempo. grande dia, tipo, não chegar e falar, se eu tenho oportunidade, porque eu não. Não. Quantas oportunidades Deus dá? Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que se quando vocês olharem o Antigo Testamento, vocês vão estar olhando o retrato da nossa vida, de como nós somos. Israel é um povo de dura serviço. Eu e você somos um povo duro, difícil. Verdade. Somos, né? E todo tempo Deus cuida desse povo. É como o Cauã falou, mas pastor, Deus não sabe? Sabe. Ele continua te dando condição. Só que vai chegar naquele grande dia, vai chegar assim, apartai-vos de mim. Ai, mas eu conheço. Em teu nome, eu vou falar para ele, em teu nome, o fato de você ser usado por Deus não significa que você está agradando a ele. E agora? Porque o que ele quer, aí vem o profeta também, não é sacrifício, mas é o... E quando ele fala sacrifício, ele vai falar disso aqui de novo, os profetas. O povo ia lá na maior cara de pau. Estou entregando meu dízimo. Deus cuida de mim. Alguém já falou assim, eu não aceito isso porque eu sou fiel a Deus. Fidelidade não está envolvida somente em entregar dízimo. Não, eu não aceito isso na minha vida. Eu sou dizimista, né? Fiel. Mas você está sendo fiel no dízimo, mas não é restante das coisas. Aí você está séria? Fala. Fala, sério. Deu para entender aqui? Então, quando você lê Ageu, quando você lê os profetas, quando você vê Deus tratando a nação dele, é só você inverter. Será que eu estou igual? Será que quando Deus me trouxe para cá, eu estou fazendo a primeira coisa que é a edificar o meu altar para eu voltar a adorar a Deus? Ou eu estou preocupado com a minha casa? Ou eu estou preocupado com meus bens materiais? Porque a primeira coisa que Zorobabel nos ensina é que quando nós estamos libertos, nós temos que estar nos preocupando em edificar o nosso altar. Altar é lugar de entrega, de comunhão. Então, a segunda leva foi com Esdra, e aí vem o porquê do Esdra entrar na história. O povo, ele começou a se perder nas prioridades. Então, Esdra, ele vai voltar para compilar, para escrever todas as profecias. E é com Esdra que começa o culto público. Esdra vai ler todas as profecias em um culto público. É aí que começa, que você vai aprender agora, da onde surgiu a necessidade de cultuar a Deus em público. Isso aqui é um culto público. Porque Deus entende
que se a gente ficar no nosso particular, a gente não leva a Deus a sério. Desculpa. Olha pro teu irmão assim. Qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Qual foi o último dia que você fez um estudo da palavra? Sério. Não é... Você é minha ovelha? Me dá aqui. Me dá a Bíblia aí, por gentileza. Isso acontece muita pessoa no monte. Monteiro, os crentes Monteiro. Vou pro monte. Hora 2, 3 horas lá. Deus, fala comigo. Qualquer até aqui. Eis que eu sou o seu Deus. Papai, me consola. Oh, glória a Deus, Deus é comigo. É dessa maneira que temos que ler a palavra? Qual foi a última vez que você pegou, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que começou de ler do primeiro capítulo até o último capítulo? Tem gente que nunca leu a Bíblia toda. Porque vive de TikTok. Então Esdra, ele vai fazer isso. Ele vai sistematizar o ensino. Porque em João capítulo 5, 39, o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e elas que dão a vida eterna. Salmista Davi vai falar, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Então, é na palavra que a gente tem o quê? O alicerce. Então, Esdra, ele começa, então, uma prática que hoje a gente aprendeu, o culto público. Porque ele entende que se a gente ficar em casa, a gente não dá prioridade à palavra. Sim ou não? Sim. Irmãos, por gentileza, sim ou não? Sim. Pastor, exatamente. Por isso que eu venho para a escola dominical, porque eu sei que aqui eu tenho que Quantos estão comigo aqui? Dão glória a Deus? Glória a Deus. Então fala para o teu irmão, Deus te libertou para você edificar o altar dele. A prioridade é edificar o altar. Ageu vai dizer, se vocês continuarem a edificar o altar, Deus vai enviar o recurso. Deu para entender? Então tem gente que vem para cá preocupado com as coisas lá fora. Eu falo assim, não, primeiro se preocupa em se reconectar comigo, me adorar, edificar o teu altar, porque eu acho que tem mais coisas, eu vou acrescentar. Beleza? Então, Esdra vai fazer dessa forma. Vamos para o último. O último a ser apresentado. Eu estou falando do período ainda do cativeiro, para entrar no período interbíblico. Vamos lá, quem pode continuar, por favor? Nos leva à próxima sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa. E quando ouve sobre o estado arruinado das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois recebe permissão do rei persa Artaxerxes para reconstruir as muralhas. O rei até lhe dá uma escolta armada e todos esses recursos. Então, depois de chegar a Jerusalém, ele começa o projeto de construção e também enfrenta a oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém. Mais uma vez, estamos diante de uma tensão no meio da história. O profeta contemporâneo, Zacarias, disse que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, que a presença de Deus a cercaria, que as pessoas de todas as nações se juntariam ao povo da aliança. Mas Neemias parece ter a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E isso, é claro, provoca hostilidade. E assim, enquanto Neemias realiza sua visão para a cidade com integridade e coragem, eles têm que construir a cidade com guardas armados para protegê-los. Será que esse conflito poderia ter sido tratado de forma diferente? E isso tudo leva à conclusão do livro em 2 movimentos. Primeiro positivo e depois negativo. Esdras e Neemias juntam forças para promover uma renovação espiritual entre o povo. Eles reúnem todos os exilados em um festival durante 7 dias, onde leem e ensinam a Torá a todas as pessoas. E depois eles comemoram a antiga festa dos tabernáculos, para lembrar a fidelidade de Deus desde o êxodo e as jornadas no deserto. Então, eles oferecem uma confissão dos seus pecados, prometem renovar a aliança e seguir todos os mandamentos da Torá.
e terminam com uma grande comemoração sobre o templo, as muralhas de Jerusalém. E estamos pensando que este até poderia ser o ponto da virada, mas não é. O livro termina em um grande infortúnio. Neemias caminha pela cidade e descobre que o povo não cumpriu seus votos da aliança. Assim, o trabalho de Zorobabel é desfeito e ele descobre que o templo está sendo negligenciado e ocupado por pessoas não qualificadas. Ele então descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todos transgredindo a Torá. As pessoas estão trabalhando no sábado. E isso afeta até mesmo o seu próprio trabalho nas muralhas, porque as pessoas estão montando mercados ao redor dos muros de Jerusalém e trabalhando no sábado. Então Neemias fica furioso. Ele bate nas pessoas, arranca os seus cabelos e grita: obedeçam aos mandamentos da Torá. E as suas últimas palavras são uma oração para que Deus se lembre dele, que pelo menos ele tentou. E o livro termina. Para aí. Quero dizer, é muito estranho. Para aí. Estamos preparados. Acende a luz. Vamos lá. Essa triade que nós hoje devemos entender. Quando nós buscamos edificar o nosso altar, Deus nos libertou das trevas para primeiramente edificar a comunhão com Ele. Altar é entrega, sacrifício. Segunda coisa, para eu manter o altar aceso, a chama acesa, tem que ter palavra, combustível. A palavra, ela aviva. Como um anticristo não há quem pregue. A fé vem ouvir a palavra. Então, olha a continuidade da salvação. Altar, palavra. E quando eu tenho altar, eu tenho palavra, eu tenho proteção. Deus se torna o meu escudo, a minha fortaleza. Alguém pode dar um glória, não? Então, na reedificação de Jerusalém ou dos templos, nós vemos essa triade aqui, ó, que tem que ser na minha vida. Primeiro, eu tenho que edificar o meu altar. Segundo, eu tenho que entender que é a palavra que vai manter puro, santo, para que depois eu possa reivindicar a proteção de Deus. Então, os muros representam a sebe de Deus. Então, em cada história de Ageu, de Esdras e Neemias, tiveram acertos e erros. E aqui que você vai começar a entender por que do silêncio de Deus. Embora eles não agora tivessem mais o problema da idolatria ou de ídolos, eles agora continuavam o quê? A trabalhar no sábado, a negligenciar o templo. Parece, não é isso que aconteceu, mas Deus falou assim, isso acontece? Eu vou deixar vocês aí e vou cuidar da minha vida. Deu para entender? Não adianta falar com esse povo. Desculpa, eu tenho um filho de 26 anos. O Caio foi uma criança muito tranquila, graças a Deus. Mas não tem criança que parece que, né, você bate, mais quanto mais bate, pior que fica. Eu não tive esse problema com o Caio, só tive um filho. Mas tem filho que, meu Deus, parece que o bicho te cansa, te fadiga. Não, profetizo que na vida da Raíssa do Coral não vai ser assim. Vai ser aquela criança boazinha. Mas tem criança que, eu já vi, tem mãe batendo o filho, né, disciplinando o filho, e o filho rindo. E a mãe, naquela pancada forte, e a criança, Então tem momentos que Deus, agora, olha para mim aqui, que agora vai doer. Tem momentos que Deus abre mão e deixa a gente por nossa conta. Não adianta. Meu Deus, já tem livramento, já falei, já montei o profeta do raio-x, já mostrei, já tem sonho, já tem livramento. Quantos aqui não tiveram livramento de Deus aqui, irmão? Quantos aqui já não entenderam que você tem uma chamada? Mas quantos estão aqui? Qual o povo? E aí, tem uma palavra para você, tem hora que Deus faz silenciar na sua vida. Não adianta.
Tem hora que Deus vai fazer, ah é? Então tá. Não quer me ouvir, não? Vai do teu jeito. Tenta fazer da tua maneira. Cauã, fala, Cauã. Tá dando para entender agora? Alguém está entendendo que eu estou, tipo assim, simplificando a Bíblia de uma maneira que você possa entender melhor? Eu não estou mergulhando no texto. Porque se a gente vai ter um período que a gente vai estar texto por texto. Mas agora o importante é quando você abrir Malaquias, Ageu, Malaquias, Ageu e Zacarias, são profetas pós-exílio. E você vai encontrar o povo ainda fazendo besteira. Não mais a idolatria, mas, por exemplo, fazendo pouco caso. Por exemplo, tem gente agora, irmão, que não ceia mais. Tem gente agora que entre a ceia e passar no shopping, prefere o quê? Entendeu? Isso aqui é tão importante. É um marco na nossa história. Então, aqui fecha, então, o chamado período do cativeiro. Aqui, então, termina, e eu também vou terminar por aqui, 10h30, esse período chamado período do cativeiro, que foi um período em que Deus tratou a idolatria do povo. Foi um período que Deus tirou a idolatria do povo. E aí, semana que vem, eu vou falar o que Deus fez no cativeiro. Embora o povo estava sendo julgado, Deus continuou enviando profeta. Anota aí, por gentileza, os profetas do cativeiro. Daniel, Ezequiel e Jeremias. Então, esses 3 profetas estão sendo usados por Deus para edificar a fé de Israel. Abra, por gentileza, Ezequiel. Agora você nunca mais vai pregar Ezequiel como você pregava antes. Ezequiel 37. Olha o que Deus vai fazer com Ezequiel 37. Olha só, foi falado aqui do rei Atset, Assuero. Esses reis, por exemplo, é o rei que está em Ester. Acharam aí Jeremias capítulo 37? É Jeremias, não? Ezequiel 37? Acharam? Que o profeta está no Vale do Osso? Vamos lá. Agora a interpretação. Cauã, não esquece, tá? Cauã, Bernardo, se vocês quiserem. O método que o teu pastor está usando é esse aqui, ó. Guarda esse. Tá? Esse aqui foi o meu primeiro, vamos dizer assim, parque de diversão que eu aprendi a estudar. Eu vou deixar com você, Cauã, se você quiser, Bernardo também pode pegar. Aqui é uma enciclopédia bíblica, multimídia, né? Ela é lá de 1900 antigamente, mas aqui tem muita coisa boa para começar, tá? Aqui também, tá bom? Então eu vou deixar esse CD aqui, DVD com vocês. Só pega assim, tá? Você vai ter que dar um jeito lá, pegar aquele negócio antigo lá, tá? E aqui, Cauã, depois eu falo contigo isso aqui. Então vamos lá. Porque eu estou dando esses instrumentos de ferramenta para vocês começarem a entrar um pouco mais, se prepararem para o ministério de vocês. Então vamos lá. Acharam aí Ezequiel 37? O que está escrito aí? O profeta no vale do Aço Sequíssimo. Pode ler? Veio sobre mim. É Ezequiel 37 mesmo? 37. 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
Pode ler para mim? Sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Olha para cá. Eu vou interpretar para vocês usando o método Pardês. Literalmente, Josiane, esses ossos secos é Israel dentro da Babilônia, cativos. Eles estão sequíssimos. A história de Israel, espiritualmente, eles estão mortos. Eles estão dentro do mundo. Isso aí aponta para mim, para você, e vou terminar aqui. Eles estão na maior civilização da época. Eles estão comendo do bom e do melhor. Estão vivenciando, Helena, você que estava na Itália, já tinham gerado filhos, já estavam numa condição financeira ótima, só que Deus está dizendo, eles estão sequíssimos espiritualmente. Deu para entender? A questão material não representa ou não configura se você está bem com Deus. Hoje nós temos uma concepção que quando eu estou bem, é quanto tudo vai, quanto o meu dinheiro, quanto o meu carro, quanto tudo. E Deus está dizendo, eles estão dentro da Babilônia, estão vivendo do bom e do melhor, mas estão secos. Aí Deus faz uma pergunta. Eu posso levantar desse povo? Continua. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Parou. Ezequiel está dentro da Babilônia, está cativo. E aí ele está trazendo uma palavra de esperança para o povo. Olha, Deus não vai permitir que nós venhamos ficar dessa forma, sequíssimos espiritualmente. Deus vai para dar do alto céu e vai nos fazer reviver a nossa vida espiritual. E aí o profeta fala, Senhor, tu... Então, eu comecei em João capítulo 3, versículo 7. O que eu faço agora, mas lá na frente, nós estamos caminhando para Canaã espiritual. Nós estamos como aquele povo, no meio do mundo, esperando ser renovados, cheios da glória de Deus. Então, quando você vê Ezequiel, capítulo 37, é Deus falando para o povo, o teu final não é aqui. O teu final não é nessa terra seca. O teu final é voltando para casa. Entendeu? Então, quando você olhar Ezequiel 37, você vai entender o que eles estão vivendo daquela época e o que representa para os dias de hoje. O mundo é onde o povo está seco da presença. Está sem a presença de Deus. Eles estão até vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estão mortos. Beleza? Eu vou dar 2 minutos para vocês perguntarem, se vocês quiserem. Eu quero que vocês... Eu coloquei aí a escola, a revista da escola dominical, para vocês poderem levar para casa, lerem. Eu creio que o Cauã, Bernardo, Patrícia vai ler. E vocês, semana que vem, vocês vão começar a trabalhar o período interbíblico. E aí a gente vai entender que vocês leram, pesquisaram. Irmão, é uma leitura simples, prática. O livro é digital, está em PDF. Você vai lá, aumenta a letra, né? Como eu tenho dificuldade de ler, aumenta a letra, diminui. É uma leitura
bem tranquila, porque eu quero, a partir de semana que vem, então, falar sobre o período interbíblico. Eu fechei, né, os profetas menores, né, com Ageu, Zacarias e Malaquias, e agora eu vou entrar no período chamado período interbíblico. Eu fiz algumas chamadas, né? A primeira figura lá, que é aquele leopardo com asa, representa o império de Alexandre o Grande. Né? Tá lá em Daniel capítulo 9, que não me falha a memória. O outro que eu coloquei ontem é o último grande império, que é o Império Romano, que é aquela besta, né, que come todos os soldados lá, com boca de ferro, aquela coisa toda. Então, todos aqueles animais que eu coloquei lá na chamada, para te chamar a atenção, está no livro de Daniel. E Daniel é um profeta que profetizou dentro do exílio, no cativeiro da Babilônia. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Nada, nenhuma pergunta? Beleza. Período interbíblico, então, é o período entre os dois testamentos, Antigo e Novo. É a página em branco que a gente vai falar que são 400 anos de silêncio. E o que aconteceu esses 400 anos de silêncio? A preparação da chegada do Messias. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar nessa escola dominical o que aconteceu nesse período para Jesus chegar, no chamado plenitude dos tempos. Tranquilo até aí? Podemos ir embora? Alguém não gostou da aula, tá um glória. Quem gostou da aula, tá glória. Fala pro teu irmão, irmão, Deus te libertou para, primeiro, edificar o altar. Segundo, para ouvir a palavra. E terceiro, para ter proteção divina. Amém? É só você ler ali, né? O que nós aprendemos agora. Então, primeira coisa é edificar o altar. Depois nós vamos conhecer a palavra. E a palavra vai nos dar proteção. Nós vamos estar na sede de Deus, guardadas nos muros de Israel, porque Deus é a nossa torre forte. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastora Carla vai nos levar em oração. E a pastora Vera vai entregar a bênção apostólica. Gente, hoje é culto de Santa Ceia.